Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Muito boa tarde, você amigo ouvinte, são 17 horas e 36 minutos, eu sou o Rick Pérez, nós estamos no Gabinete Paraíba, um programa de portas abertas para a população. Você que já está online, vou mandar aquele abraço, um cheiro para Moisés Alves, boa tarde, Alisson Calado e Rick Pérez, aquele abraço e um abraço, e o Negão do Café também, abraço garotinho. É isso aí, Rick Pérez, queria mandar um abraço também ao meu amigo Tiago D'Angelo, que está aqui na escuta conosco, assistindo pelo WhatsApp. Abraço, Tiago D'Angelo, você é fera, meu amigo. Aí, um abraço a você, garoto! Show de bola, meu Negão do Café. Gente, a gente vai dar início agora ao nosso debate, a nossa série de debates que a gente propôs trazer aqui no nosso programa Gabinete Paraíba. E para fazer uma introdução, a gente quer discutir quais são os desafios das juventudes aqui em Campina Grande, meu amigo Negão do Café. As juventudes que faz parte, toda a população da nossa cidade entre 15 e 29 anos, que é essa faixa etária que determina quem é jovem no nosso país, representa uma grande parcela da nossa cidade, seja os próprios filhos que temos aqui, né? Os filhos de Campina Grande, as filhas de Campina Grande, como também a juventude que enche essa cidade para estudar nas mais variadas universidades aqui do nosso município. Essa juventude quer muita coisa, né? Quer emprego, quer lazer, quer esporte, quer diversão, quer trabalho, quer renda. Então a gente quer discutir com a juventude de Campina Grande exatamente quais são os desafios desse segmento. E para fazer o nosso primeiro debate, a gente convidou o Ian Coelho. Ele é presidente da UJS, União da Juventude Socialista, aqui em Campina Grande, membro do Comitê Político do PCdoB em Campina Grande, faz administração na Unip e também é militante das juventudes. Ian Coelho já está conosco na linha. Boa tarde, Ian. Seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Alisson. É sempre muito bom estar com vocês debatendo um assunto muito importante que é sobre a juventude, né? Infelizmente, durante um bom tempo de gestões que passaram por Campina Grande, foi esquecida, né? Lamentavelmente. Eu queria agradecer também a oportunidade, reforçando que é sempre muito bom estar nesses espaços debatendo assuntos que atendem os anseios da população. Valeu, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Ian, para começar o nosso debate, recentemente você foi eleito como presidente da União da Juventude Socialista Brasileira aqui em Campina Grande, ao saudoso JS. Entidade histórica dentro do movimento de juventude que está presente em nossa cidade há um bom tempo. A gente quer saber, Ian, conte pra gente um pouco mais sobre como tem sido a atuação da UJS aqui em Campina Grande e como também contar também um pouco do seu histórico de luta dentro desse movimento e o que representa para você assumir esse momento, essa direção. Bom, primeiramente, a UJS era uma juventude que está presente há mais de 30 anos no Brasil, né? É uma das maiores entidades de juventude política nacionalmente e também na América Latina. E aqui em Campina Grande ela já está presente há mais ou menos 20 anos, né? Fizemos recentemente nosso 10º congresso, que ocorre 2 em 2 anos. E nesse meu trajeto, já estou na UJS desde 2016, 2015, 2016. Entrei no movimento estudantil através do movimento secundarista. Na época, me recordo bem que tentávamos fazer a formação do Grêmio do Colégio Prenem, que fica ali no Catolé. E foi daí meu ingresso no movimento estudantil, né, através das vias secundaristas. Partindo disso, entrei para a universidade, meu primeiro curso de filosofia, durante o ano de 2015, e de lá formamos o DCE da instituição, que foi até um período de 2017. Depois eu enveredei para outros cursos, no caso o curso de administração, no qual eu estou próximo a me formar, e foi esse meu projeto no movimento estudantil, né? E aí, por exemplo, a UJS, como já falei, tem há mais de 30 anos nas lutas históricas do nosso país, né, caras pintadas, que foi a derrubada do Collor, contra a ditadura, enfim, inúmeros processos, né? E é muito importante quando a gente, por exemplo, faz essa renovação aqui em Campina Grande, onde, por exemplo, a gente consegue movimentar mais um pouco, interagir mais com as pessoas, principalmente nesse meio de hoje que é as redes sociais, né? Então eu vejo isso como muito positivo, inclusive recebi com muita emoção essa nova oportunidade
que dentro de 6 anos, mais ou menos, de militância, é uma honra imensa ganhar essa confiança de assumir essa responsabilidade tão grande que é coordenar essa juventude, né? Que aí tem um trabalho já prestado à sociedade campinense de há muito tempo, né? E aí são atividades que nós realizamos junto às comunidades, junto às escolas, que infelizmente agora a gente não consegue realizar tantas delas devido a essa pandemia que assola nosso país, né? Ian, boa tarde, aqui é Alisson na linha. Campina Grande tem digamos assim, um forte histórico, né, por conta da sua rede, da sua ampla rede universitária, de receber jovens de todo o Brasil, de um modo geral. Para você hoje, qual o retrato e quais os principais desafios das juventudes no plural, em Campina Grande? Olha, hoje a juventude passa por um dos problemas que causados pela essa pandemia, que é a falta de inclusão, né? Então, um dos maiores desafios que veio com essa pandemia foi incluir jovens ao acesso digital, que tem um detalhe muito importante que eu sempre bato nessa tecla, que na Paraíba, num estudo feito em 2018, 30% da população não tem acesso à internet. Então, isso é muito grave. Então, isso é um tema que está atual e provavelmente vai continuar atuando até que consigamos voltar à normalidade, né? Então, esse é um dos principais pontos na atualidade. Entretanto, a gente também tem que olhar um pouco para trás e ver também que, por exemplo, para essa juventude que vem, que se forma nas universidades, que se forma nos cursos técnicos e completam seus estudos, são a questão também do primeiro emprego. Sabemos hoje, por exemplo, que qualquer vaga de emprego são minimamente 6 meses. E para quem, por exemplo, precisa do primeiro emprego, como vai ter os 6 meses de experiência, né? E aí também, por exemplo, a gente entra no acesso da educação, acesso ao próprio esporte, cultura, lazer, enfim. Campina Grande, ela deixou de fazer uma política voltada para o jovem. Vejamos bem, por exemplo, quando a SEGEL não pratica atividades que incluam os jovens, né? São séries e séries de corridas que não integram todo mundo, não integram de fato a juventude de Campina Grande como um todo, porque é necessário lembrar também que quando falamos de juventude, principalmente no âmbito municipal, nós estamos falando das crianças de 4 anos e vão até o ensino fundamental mais ou menos de 13, 14 anos. Ô Ian, você tocou num ponto importante, que é essa questão da gestão pública e das próprias leis e políticas públicas de juventude, né, que a gente chama de PPJ. Aqui, como você bem citou, existe a SEGEL, que é a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, e dentro dessa SEGEL existe uma coordenação de juventude. Eu vou lhe perguntar, sem nenhuma maldade, mas você conhece o coordenador de juventude de Campina Grande, ou você já teve acesso ao coordenador de juventude de Campina Grande? Olha, lamentavelmente não. Para dizer que eu não conheço alguém da SEGEL, e mesmo assim, é porque de fato ele postulou um cargo que é de vereador, é o secretário, o passado, né, o Teles Albuquerque. Mas fora isso, a gente praticamente não se ouve falar no secretaria atuante, né, lamentavelmente. Eu vou lhe confessar, Ian, quem era o coordenador de juventude de Campina Grande até pouco tempo. É uma pessoa muito conhecida aqui em Campina Grande. É o ex-candidato a vereador Rafafá. Você sabia, Alisson, que o Rafafá era coordenador de juventude de Campina Grande? Você sabia? Não sabia. Inclusive, eu recordava com o mesmo trabalhando na Câmara Municipal, não na SEGEL. Perfeito, Ian. Eu falo isso também, e eu sou muito claro também aos nossos ouvintes, porque eu passei por um bom tempo na Secretaria Executiva de Juventude aqui do governo do Estado, meu amigo Alisson. E se tem uma prefeitura que não recebe e que não dialoga sobre política de juventude, se chama a Prefeitura de Campina Grande. Ian, existe também um outro projeto aqui em Campina Grande que se refere ao Conselho Estadual, o Conselho Municipal de Juventude. É uma política que também deve ser gerida pela própria prefeitura. Mas não só essa política, mas de uma maneira mais direta também, no sentido de falar ações e questões que a juventude não vê. Porque, como você mesmo disse, parece que a SEGEL só faz corrida, né? Então, assim, falta política pública de juventude em Campina Grande? Bastante, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente tem, na verdade,
Complexos como o Meninão, complexos como o Plínio Lênis, totalmente abandonados. Que são ferramentas, por exemplo, de você fazer a inclusão de jovens, tirar o jovem da rua através do esporte. Que já está provado, por exemplo, por A mais B, que o esporte é um dos métodos mais fáceis e mais viáveis para que você possa tirar o jovem da criminalidade da rua. Então, Campina não faz políticas voltadas para o jovem. Não sei se você recorda, Rick, mas logo acho que em 2016, acho que me corrija o ano se eu estiver errado, foi um último encontro de juventude que a prefeitura realizou. Inclusive, você participou junto comigo. 2015. No mesmo ambiente. Não sei se você recorda disso. Foi 2015, não foi? 2015, né? 2015. Então, Terceira assim, conferência de juventude. 2015. De lá para cá, a gente não realizou mais nenhuma atividade semelhante a essa. Oi, Aí fica aquela pergunta no ar. Será que é porque não tem jovem em Campina Grande? Sim, perfeito. Então, assim, se você parar para a gente... Na minha época, quando eu era do DCE da UEPB, só a UEPB em Campina Grande tinha mais de 10 mil alunos. Só a UEPB. Campina hoje tem 25 universidades, fora as escolas municipais, estaduais e particulares. Hoje, por exemplo, na área de lazer, a gente só dispõe do Parque da Criança e do Parque Mal Acabado da Liberdade, que o parque está inconcluso, é necessário registrar isso. Verdade. Mas será que só existe jovem, por exemplo, nas redondezas do Catolé? Será que só existe jovem, por exemplo, na redondeza da Liberdade? Campina Grande, ela tem 90 bairros e 5 distritos. Como é atendido, por exemplo, a juventude dos distritos de Campina Grande? Como é atendido, por exemplo, a juventude dos bairros que são mais afastados do centro? Então, há necessidade, por exemplo, de descentralização dos cantos do lazer. Então, a própria SEGEL, ela fez uma prática, por exemplo, de distribuir academias populares, mas não se preocupou, por exemplo, em fazer um calendário de atividades voltados para o jovem, voltado até mesmo para a terceira idade. Então, joga para a população alguma coisa que é mínimo, é preciso registrar isso, e não dá nenhuma instrução. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Você está falando em relação a até propostas, ações do que deveria ser feito, né? A gente está se aproximando de um processo eleitoral onde a gente vai passar por mais uma eleição para prefeito ou prefeita aqui no nosso município. E diante disso, ao seu ver, eu sei que você também é membro político do PCdoB, apoia a candidatura do deputado estadual Inácio Falcão. Mas de uma maneira geral, de uma maneira ampla, o que é que você acredita, o que é que você espera que esteja incluído dentro de um projeto para a prefeitura aqui da nossa cidade que atenda à juventude? Olha, Henrique, bem lembrado, né? Nós estamos a participar de uma eleição, né? E sabemos nós que é um dos métodos, por exemplo, para se mudar essa cidade de Campina Grande é através das urnas. Então, não adianta, por exemplo, a gente dar o voto nas pessoas que estão aí, no caso da situação, que sabemos nós que nunca fizeram nada pela própria juventude, né? E sim, só no tocante o que nós estamos construindo de propostas para juventudes, e não somente de juventude, para todos os setores de Campina Grande, estamos construindo propostas concretas, viáveis, que irá modificar no dia a dia das pessoas, melhorias necessárias para a nossa cidade. Então, estamos sim preparando propostas firmes, propostas adequadas, inclusive já dei um leve spoiler, por exemplo, da descentralização das áreas de lazer. Então, existe muita coisa boa que no momento a gente não pode divulgar, mas tem sim. E uma das coisas que eu já falei aqui, que eu sempre deixo claro nos meus posicionamentos, são a descentralização de serviços públicos, especificamente o lazer. Ian, você atualmente é membro do comitê político, né, do PCdoB aqui em Campina Grande. É um partido que representa o nome do deputado estadual Inácio Falcão como uma opção eleitoral à Prefeitura de Campina Grande. Ontem saiu o resultado da pesquisa, né, do Instituto Opinião. Nós estávamos agora há pouco comentando, inclusive, como essa pesquisa foi positiva, né, para as pretensões do Inácio Falcão. E
eu queria saber como você analisa esse resultado, como você analisa esses números que foram divulgados e as expectativas, né, para o futuro eleitoral de Campina Grande. Olha, eu particularmente avalio as pesquisas que saíram ontem como muito boas, né? Inclusive eu estava muito ansioso pelo resultado. Já vinham de manhã divulgando que iam sair às 18 horas, eu loucamente querendo o resultado para ver. Mas eu avalio como muito positivo, né? Isso é um fruto, claro, de trabalho, né? De reconhecimento do trabalho do deputado Inácio, do serviço prestado que ele tem para Campina Grande, né? Há mais de 20 anos de vida pública, ele vem prestando serviços essenciais para a população. Então, as boas pontuações nas pesquisas refletem isso, né? Inclusive ele ganhando em 4 dos 6 cenários que é montados nas pesquisas, né? E também, dentre os quais que despontam as pesquisas, o que menos tem rejeição. Então isso é muito positivo para nós, muito positivo para a sociedade campinense. Meu amigo Ian, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade em conversar conosco aqui do programa Gabinete Paraíba. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para falar a respeito da juventude, mas enfim, deixar um recado aí para os nossos amigos ouvintes do Gabinete Paraíba, mais uma vez a gente agradece a sua participação, a gente reforça e também incentiva o trabalho das entidades de juventude aqui na nossa cidade, porque entende a importância de se trabalhar pelo segmento da juventude, seja nas escolas, seja nas universidades, mas pensando realmente em toda a cidade. Então a gente parabeniza também a atuação da UJS, porque como você mesmo diz, são mais de 20 anos aqui no nosso município, então 20 anos não são poucos dias, independente de qualquer coisa, tem que respeitar. E parabéns e obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade. Como eu falava anteriormente, é muito importante estarmos fazendo esse debate. E também eu quero já aproveitar o espaço e fazer o convite que no próximo dia 7 e dia 8, a UJS Paraíba estará fazendo o seu congresso. E dentro desses congressos terão GTs com temas importantíssimos para se discutir. Então, quem se interessar em participar desses congressos, participarem dessas GTs, é só procurar no Instagram JS Paraíba e lá vai ter o formulário para ser preenchido e inscrito nos GTs. E também eu queria deixar para a população que uma mensagem que inclusive deixei na rádio de Araçagi no sábado passado. O momento de fazermos a mudança é agora. Analisarmos projetos. Você deve analisar que o seu desejo pessoal tem que ser maior do que o seu coletivo. Uma ausência de um posto de saúde no seu bairro é bem maior do que uma cesta básica que lhe dão para votar. Então esse período de eleição é fundamental para que possamos votar com consciência nas propostas e quem tem o melhor, tanto para Campina Grande quanto para as demais cidades, porque nós precisamos de desenvolvimento. Chega desse momento, por exemplo, de prefeitura de cabide de emprego. Precisamos de fato ter propostas, precisamos de fato uma cidade desenvolvida. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Tá aí, amigo ouvinte do Gabinete Paraíba, esse foi Ian Coelho, ele que é presidente municipal da União da Juventude Socialista aqui em Campina Grande, também é estudante de administração da Unip, militante das juventudes. Meu amigo Adson Calado, esse foi o nosso primeiro debate a respeito do tema das juventudes, né? O Ian trouxe aí a questão da atuação do poder público diante da própria CIGEL, né? Da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, que deveria atuar realmente mais fortemente no aspecto da juventude, não só no esporte, né? E que já é, inclusive, uma reclamação conhecidíssima de todo mundo aqui em Campina Grande, uma Secretaria de Esporte que, não falando, dizendo que é bom, que não é ruim, o esporte em específico, mas que só faz corrida, basicamente, só vê corrida para lá, corrida para cá. O Negão do Café eu sei que gosta de correr também, gosta de correr. Mas não é corrida demais, é corrida demais para tanto esporte, eu quero dizer isso. Campina Grande, por exemplo, tem um time de basquete na Liga Nacional do Basquete Brasileiro, na Série A, e eu não vejo praças sendo construídas com cesta de basquete. Não vejo, não há incentivo a outros esportes. Então, Ian traz essa parte interessante, né, que a gente vai poder discutir mais e mais nesses próximos debates. Agora, você sabia que era o Rafa Fá, meu amigo Adson, o coordenador de juventude? Não, descobri agora. Eu tô até tentando entender por quê. Porque o Rafa Fá não tem histórico de lutar pela juventude, de participar desses movimentos pela juventude, enfim. Cara, depende do tipo de movimento. A gente sabe mais ou menos como também se reflete um desapreço da prefeitura, inclusive pela própria pasta.
Pois é, porque eu, assim, sem fazer nenhuma crítica direta à pessoa Rafafá, mas o que eu vejo dele enquanto político e o que ele mostra, principalmente, e é principalmente pelas redes sociais, e ele, inclusive, como uma pessoa bastante conhecida, eu posso até dizer que ele é um blogueiro aqui da cidade, ele é o bastante Rafafá, conhecido, de fato. né? Um blogueiro. Eu nunca vi uma atuação, tem seus diga méritos. assim, juventude. Eu sou coordenador de juventude de Campina Grande. Estou fazendo isso que não vi. Estou sendo honesto que eu não vi. Sim. Né? Sim. E o Teles é uma pessoa assim que é muito difícil mesmo entrar em contato com ele, meu amigo Adson. Eu que já tive a necessidade de fazer isso, sofri um pouquinho porque simplesmente a CEGEL não responde. Não responde.